Estamos aqui prontos para mais um devocional nessa manhã. Hoje nós vamos a parábola do filho pródigo, que está no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, versículo 1 ao 32. Bom dia, seja bem-vindo. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Hoje são 16 de abril, 2020, uma quinta-feira. Nós vamos meditar na parábola do filho pródigo, que está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos ouvindo a banda Kadosh, Filho Pródigo. Bom dia, sejam bem-vindos. A paz do Senhor a todos. Bom dia, Tânia. Bom dia, a Paloma. Deus abençoe. A Igreja Hebron também está no YouTube. Acesse o nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sininho, faça os seus comentários. Faça com que essa palavra possa chegar a mais pessoas, que mais pessoas possam ter acesso aos nossos estudos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. A paz do Senhor. Hoje, 16 de abril, é uma quinta-feira de manhã, e nós vamos meditar na parábola do filho pródigo. Lucas 15, versículo 1 ao 32. A paz do Senhor a todos. Paz, Dri, a paz, Selma. Deus abençoe. Música boa, né, Tânia? Glória a Deus. Ao Márcio Silveira. Deus abençoe. Sejam bem-vindos a todos bem-vindos. Glória a Deus. Já vamos iniciar já a parábola do filho pródigo. Você que está com a tua Bíblia aí, abre em Lucas, no capítulo 15, para que você possa acompanhar a leitura e também o texto dessa manhã. Teve um pedido, da nossa irmã Selma e nosso irmão Alex para eu falar sobre a parábola do filho pródigo, e para eu chegar aqui a gente teve que fazer uma construção para que a gente pudesse entender a parábola. Então hoje a gente vai falar apenas a primeira parte, o filho que partiu, o filho mais jovem, e amanhã a gente dá continuidade. A gente vai falar do filho mais velho, o filho que ficou em casa. Que Deus abençoe. Estamos ouvindo a banda Kadosh, Filho Pródigo. Deus abençoe. Glória a Deus. Bom dia ao Fernando. Bom dia ao Vicente, o Júlio César. Que Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado pela audiência. Adriana Medeiros. Amém. A caminho da primeira. Oh, amém. Vamos orar sim, querida. Deus abençoe. Vai acompanhando aí, na rua aí, quando tiver sinal. Vai assistindo e ouvindo o que a gente está ensinando aí. Amém? Que Deus abençoe. A gente já vai iniciar já. Hoje eu atrasei um pouquinho. Estava montando aqui o meu estúdio. Eu tenho que montar e desmontar todos os dias, Então a gente vai estudar nessa manhã a parábola do filho pródigo, E ela está registrada, como eu falei para vocês, em Lucas, no capítulo 15. E ela faz parte de uma sequência de umas parábolas, São uma série de 3 parábolas. E Jesus ele quer ensinar alguma coisa para os seus ouvintes e também quer deixar um ensinamento, um legado para gerações futuras. No caso, a gente hoje em dia que meditamos nessa palavra. Isso, eu tenho um ensinamento muito bonito aqui. Eu vou hoje tratar de uma forma diferente. A gente vai de carreirinha, ou seja, a gente vai versículo por versículo, para a gente observando. Tem muita coisa dentro dessa parábola, por isso que eu vou dividir ela em 2. Tem muitos aspectos importantes que nós, morando aqui, não conseguimos entender,
como alguém lá no Oriente Médio entendeu perfeitamente. Se hoje, ainda hoje, você chegar lá e contar para alguém que mora no Oriente Médio essa parábola, para eles essa parábola é um escândalo. E você vai entender por quê. Porque para a gente é normal, mas eles não conseguem entender da forma que nós entendemos. Quando Jesus contou essa parábola, ele chocou realmente os ouvintes que estavam ali, e você vai conseguir entender a partir de agora, começando hoje, a gente conclui amanhã para você entender, tá? Então, Lucas 15, versículo 11, diz assim: disse mais. Algumas bíblias estão escrito assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. A gente vai parar aqui porque a gente vai de carreirinha hoje. Eu não posso ser muito demorado para vocês poderem entender. Então, Jesus estava fazendo com essa terceira parábola o fechamento da ideia que ele estava tentando transmitir para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele naquele dia. Então, nós lembramos que ele estava em um jantar, ele estava comendo junto com publicanos e junto com pecadores, e de repente chegaram os escribas e os fariseus. Eles pararam à porta e criticaram a atitude de Jesus. Falaram para Jesus, olha, ele come com pecadores e com publicanos. Como que ele pode ser o Messias? Como ele pode ser o rabino, estar comendo com essas pessoas? Então, era uma série, como eu falei para vocês, de 3 parábolas, e nós temos que observar aqui, para a gente poder entender o contexto, né? Sempre o início de cada parábola. Por isso que eu já parei aqui. Como é que começou essa parábola do filho pródigo? Né? Na minha Bíblia diz, disse mais. E outras Bíblias dizem assim, e continuou. Ou seja, se ele disse mais ou continuou, é que ele falou alguma coisa antes disso. Então, para eu poder entender, eu tenho que saber o que é que ele falou antes disso. Então, nós vamos saber, a gente já estudou ontem, ele contou a história, a parábola da dracma perdida. Então, eu já entendo que essa parábola, essa história que ele está contando, está ligado a alguma coisa, está tendo uma continuidade. E continuou, e disse mais. Então, me leva para trás, me leva à parábola da dracma perdida. Foi por isso que a gente teve que estudar na sequência, tá? A gente viu a dracma perdida, aí como é que começa a dracma perdida? Começa né? Ou. Então, se você chegar num lugar e alguém fala assim, ou nós vamos para o hotel. Nós vamos para o hotel, ou o quê? Qual que é a outra opção? Né? Então, então, está me levando novamente a uma outra ideia, a um outro contexto. Tem alguma coisa antes. E o que está escrito antes? A parábola da ovelha perdida. Então, nós vamos entender o seguinte. A ovelha, ela se perdeu perto do aprisco, perto de casa. E ela tinha a percepção de que ela estava perdida, mas ela não conseguia voltar. Ela precisou que o pastor fosse até lá e trouxesse ela de volta. A dracma nem imaginou que havia sido perdida, ela não tem raciocínio, é uma moeda. E ela se perdeu onde? Dentro de casa. E ela precisou que a mulher varresse a casa para que pudesse encontrar. E agora está falando de um filho. De um filho que se perde longe. A Bíblia vai falar, a gente vai ler daqui a pouco, que ele partiu para terras longínquas. Ele se perdeu longe, né? Ele estava distante. Mas ele não sabia que ele estava perdido. Ele teve que cair em si, ele teve que compreender que ele estava perdido. Perdeu longe, saiu da casa do pai, se perdeu longe, e lá distante ele compreendeu que ele estava perdido. E é interessante que, ao contrário do pastor que vai atrás da ovelha, ao contrário da mulher que varre a casa para poder localizar a moeda perdida, agora o pai desse filho não vai atrás dele. Ele ficou parado, esperando que esse filho voltasse. Então, para você que está chegando agora, né, você que não pegou as outras 2 parábolas, né, da ovelha perdida e do dracma perdida, eu vou te dar um conselho. Depois você entra no YouTube, na nossa página, Igreja Hebron, Lugar de Refúgio, e você assista as outras 2 parábolas, porque aí você vai conseguir compreender melhor o que eu estou falando nessa manhã, porque senão você vai ficar muito perdido. Para você poder entender, como eu disse, e continuou, tem uma sequência, alguma coisa antes. Ou o quê? Tem alguma coisa antes. Então, agora no contexto remoto, distante, estava acontecendo alguma coisa. Então vai estar no versículo 1 e no versículo 2. Fala que os publicanos e os pecadores se achegaram a ele para poder
ouvi-lo. E ele recebeu esses homens, essas pessoas na casa e começou a cear com eles, começou a comer com eles. E de repente chegaram os fariseus e os escribas e começaram a criticar o Senhor Jesus. Então esse é o contexto, tá? Esse é o contexto. Então eu sugiro que você entre no YouTube e assista as outras duas parábolas para você poder compreender essa, que hoje é a primeira parte, tá? Mas a gente vai dar continuidade, deixa eu deixar o relógio à vista aqui. A gente vai dar continuidade nessa parábola amanhã, porque senão vai ficar muito comprido. Eu já até dividi aqui o estudo, porque senão vai ficar muito comprido, tá? Então, qual que é a mensagem central dessas três parábolas? Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A mensagem central é a seguinte: o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. É isso que Jesus estava tentando ensinar, é isso que Jesus estava ensinando para aqueles ouvintes e ensina para nós. O extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Essa parábola que a gente vai ver hoje, do filho pródigo, ela tem três personagens. Vai mostrar três personagens: o pai, o filho mais moço e o filho mais velho. E essa parábola é conhecidíssima, né, no meio cristão. Talvez seja, junto com a parábola do semeador, a mais conhecida. Então, quando a gente lê, quando a gente ouve essa parábola, a gente se identifica. Às vezes a gente pensa que a gente é esse filho mais novo, às vezes a gente pensa que a gente é o filho mais velho, às vezes a gente pensa que é o filho mais velho, às vezes a gente pensa que é o filho mais novo. A gente vai se identificando com as personagens, né? O pai não, que o pai a gente sabe que é Jesus Cristo, que é Deus, né? Que é o Senhor, né? Então a gente vai se identificando. Eu quero falar, eu falei para vocês que a gente vai de carreirinha, já lemos o versículo 11, para a gente conseguir contextualizar, né? Então era um pai que tinha dois filhos. Aí o filho mais novo, ele vai ter uma atitude, ele vai tomar uma atitude, ele vai colocar um plano em ação. Versículo 12. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. Então o filho mais novo, ele teve uma ideia, teve um plano. Qual que era a ideia dele? Qual que era o plano dele? Era sair de casa. Ele não queria mais ficar morando junto com aquele pai, ele não queria mais ficar morando junto com aquele irmão. Talvez ele estava cansado do pai, cansado da vida no lar do pai. Talvez ele estava se sentindo preso, talvez ele estava precisando de liberdade. Então ele chega naquele pai e ele pede a parte da herança dele, né? Ele pede que o pai venda os bens que o pai tem e divida os bens e entregue para ele a parte da herança. Então ele era o mais novo, a gente vai saber, a gente sabe disso, que o filho mais velho ele tinha direito à porção dobrada, mas ele tinha direito a uma parte. E o pai ouve aquele menino e entrega a ele a parte dele. E agora ele está livre, então ele está com a herança dele e ele pode partir. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês entenderem a profundidade dessa parábola. A atitude desse rapaz foi desrespeitosa. Ele jamais poderia falar isso para o pai dele. Lá no Oriente Médio, a figura do patriarca, ela é muito poderosa, ela é muito forte, ela é muito defendida. Aqui, né, no Ocidente, a gente desrespeita o pai, a gente desconstrói, né, essa imagem do pai. Mas lá não, lá a imagem do pai é muito forte. Então, quando ele pediu isso, que ele queria a herança, duas coisas. O pai poderia ter batido, dado um tapa na cara dele, né? Que era um sinal de humilhação, humilhando o filho diante daquele pedido que ele fez. O pai poderia também levar o filho para o tribunal, né? Mas o que o pai fez? Ele ouviu aquilo que o filho havia pedido e ele fez aquilo que o filho havia pedido. Então, foi um desrespeito muito grande que ele fez para o pai dele. E outra coisa, a herança só é dividida no momento da morte, né, do testador. Então, só pode os herdeiros receber a herança quando o testador morre. Em outras palavras, o que aquele menino estava falando para o pai dele? Eu quero que o senhor morra. Estou cansado daqui, eu quero que o senhor morra. Então, esse era o sentimento daquele menino. E aí o pai dele, mesmo assim, resolve dividir os bens entre os filhos e permitir que o filho vá embora. Aí no versículo 13 ele começa a colocar o plano dele em ação. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante
e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. Então ele colocou o plano dele em ação. Ele falou: agora eu já tenho o meu dinheiro, já tenho o que eu precisava. Juntou ali a trouxinha dele, né? Pegou um carrinho desse aqui, ó, tá levando tudo embora que era dele, e partiu para um lugar distante, partiu para um país distante, né? Ele foi colocar o plano que ele tinha em prática, né? De ser feliz, né? De ter liberdade, né? De gozar a vida com os amigos. Então fala que ele foi para um país distante. Talvez ele tenha ido para o Egito, talvez ele tenha ido para a Ásia Menor, talvez ele tenha ido para a Babilônia, né? A Bíblia não diz, o Jesus Cristo não fala, mas ele saiu dali e foi para um lugar distante. Só que quando ele chega nesse lugar distante, ele desperdiça todos os bens dele, começa a gastar todos os bens dele. Na versão da minha Bíblia fala que ele gastou de forma irresponsável, né? Mas aí perde um pouco do contexto, né? A palavra melhor que existe, deve estar na Bíblia de algum de vocês, ele gastou dissolutamente. E o que é dissolutamente? Ele gastou de forma libertina, ele gastou de forma devassa. Então, como é que ele gastou os bens dele? Com bebedeira, com prostituta, com noitada, né? com os amigos. Ele pegou tudo aquilo que ele tinha recebido e ele foi gastando e foi derretendo tudo aquilo que ele tinha. Tudo aquilo que ele tinha. E o que aconteceu? Ele tinha um plano de ser feliz, ele tinha um plano de ter liberdade, e o que aconteceu? Ele ficou preso. Veio um revés na vida dele. Né? Aquela atitude que ele tomou, ele recebeu um revés. Qual que é o revés? Enquanto a gente tem dinheiro, a gente tem amigo. Né? Enquanto a gente está pagando a cervejada, enquanto a gente está curtindo a noitada, a gente tem amigo. Mas quando o dinheiro acaba, são poucos os amigos. E como ele não era daquele lugar, ele tinha ido para um lugar distante, aí ele ficou abandonado naquele lugar. Ele não tinha mais o que fazer. Então veio um revés na vida dele. E vindo esse revés, ele começou a sofrer. No versículo 14 diz: e depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi à procura da felicidade, ele foi à procura da farra, ele foi à procura da liberdade e ele acabou se aprisionando, né? Ele acabou passando por necessidades. Ele passando por grandes dificuldades. Por quê? Porque o dinheiro acabou. Aí o dinheiro acabou, aí começa a vir o quê? Começou a vir fome e começou a vir a necessidade. Ele jamais imaginou que longe da casa do pai ele passaria por essas coisas. E não tendo dinheiro, passando fome e passando necessidade, o que aconteceu com ele? Ele começou a viver humilhação. Ele começou a ter uma vida de humilhação. No versículo 15 diz assim: então ele se colocou a serviço do cidadão daquele país, e este mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Então agora ele começou a ser humilhado, porque a gente sabe que para um judeu, né, existe a proibição de comer, né, a carne de porco. Então para o judeu era muito humilhante trabalhar num chiqueiro. Acho que até eu e você, né? Não sei, você pode ser office boy, você pode ser trabalhar em limpeza de uma empresa, você pode trabalhar, né, cabeleireiro, como eu vi o Altemir ali, que é meu amigo, né? Você pode ser policial, você pode ser ascensorista, você pode ter os serviços, digamos assim, mais simples, né? Não vamos falar de nada de grande vulto, digamos assim, né? Que as pessoas desejam, de grande status, né? Um serviço simples de uma pessoa pobre, né? Mas o que acontece? Ele foi cuidar de porcos, até para nós. Até eu imagino, se eu ficar no meio de um chiqueiro cuidando de porco, para mim ia ser terrível, né? Então ele passa a cuidar de porco. Então Levítico 11, versículo 7, tem a proibição, né, desse contato com o porco, né, de comer o porco. Lá fala que o porco não pode ser comido porque ele tem a unha, o casco, né, a unha fendida em dois, mas ele não rumina, então ele era considerado um animal imundo. E os rabinos daquela época ensinavam que quem trabalhasse com o porco, quem se envolvesse com o porco, era uma pessoa amaldiçoada. Então era dessa forma que esse camarada foi mergulhando na vida, Ele sai da casa do pai, onde ele tinha tudo, pensava que não tinha nada, quer se libertar e acaba mergulhando nessa vida terrível de humilhação, de fome, de necessidade, ao ponto de ir trabalhar com os porcos ali e ter que cuidar dos porcos, né?
alimentar os porcos, lavar o chiqueiro, né? Todas essas coisas, né? Então ele era tido ali como uma pessoa amaldiçoada, né? A gente vê alguns pregadores errando, né? O texto não diz, aqui no versículo 16 fala assim: ele desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele não comeu a comida do porco, e também não era lavagem, tá? Aqui a gente vê os porcos sendo alimentados com lavagem. Isso na periferia, né? As pessoas pegam o resto de comidas. Eu fiz muito isso quando eu era criança. Eu juntava na minha casa, né, num balde, e quando dava 18 litros, aquele balde de 18 litros, eu levava até onde tinha os porqueiros, né, onde o pessoal cuidava de porco, e eu trocava por 2 cocadas, né? O pessoal me dava um balde de lavagem e ganhava 2 cocadas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer isso, mas eu fiz muito isso daí, né? Então eu não tinha dinheiro para comprar doce, meu pai não tinha condições de me dar o dinheiro, então eu juntava a lavagem e era a forma de eu comer a cocada, e eu levava lá para eles. Então era um lugar muito fedido, né? Um lugar muito sujo, cheio de fezes de porco, urina de porco, lavagem podre, né? Aquela comida fermentando. Essa era a condição. Mas a Bíblia diz que os porcos lá eram alimentados com alfarrobas. Alfarrobas é tipo de uma vagem, tá? Tipo de uma vagem. Então dava para os porcos essa alfarroba. E fala que ele teve o desejo de comer aquilo. Ele sentiu tanta necessidade, tanta fome. O estado de miséria dele era tão grande que ele teve o desejo de comer aquilo. Mas ninguém dava nada para ele. Ou seja, ele era tão humilhado, tão desprezado, que nem a comida dos porcos, as pessoas davam para ele comer. Então, a situação que ele foi se jogando. Então, agora ele não tinha mais dignidade. Ele tinha perdido a identidade dele, porque ele estava trabalhando com porco. Ele tinha perdido a dignidade dele, porque agora ele estava desejando até mesmo comer a comida de um animal que era considerado imundo, né? Então ele estava ali naquela condição, passando fome. Mas no meio desse ambiente, né, no meio dessa situação, acontece alguma coisa interessante na vida desse menino, né? Tem um twin, tem um despertar na vida desse menino. Algo acontece que vai transformar a vida dele. Ele começa a viver uma transformação. E aí no versículo 17 está escrito assim: ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida? Eu estou aqui passando fome. Então aconteceu alguma coisa nele. E tem uma palavra interessante aqui: caindo em si. Houve uma metanoia, uma mudança de mente. Ele sofreu uma transformação, ele passou por aquelas dificuldades, aquela necessidade, e isso fez com que ele refletisse, ele caísse em si. Então ele viveu um momento de arrependimento. Ao contrário da ovelha. A ovelha estava perdida. Ela sabia que estava perdida, mas ela não conseguia encontrar o caminho, porque ela precisava do pastor para que ela pudesse encontrar o caminho e voltar de novo para o aprisco. A moeda estava perdida dentro de casa, não tinha ideia nenhuma de que estava perdida, mas precisava que a mulher varresse a casa para que a moeda fosse encontrada. Ele não, ele teve que cair em si, ele teve que passar por um processo de arrependimento, ele teve que reconhecer. Ele era o único que tinha condições de voltar para casa. A ovelha não tinha, porque não sabia o caminho. A moeda não tinha, porque ela não sabia que estava perdida. E ele agora sim, ele entende que ele está perdido. E é o único que tem condições de voltar para casa. E é por isso que o pai não vai atrás, porque ele era o único que tinha condições de voltar para casa. Então, lá no grego, no original grego, esse caindo em si, é mais ou menos o seguinte: ele recobrou o senso. Ou seja, ele teve novamente juízo, ele recobrou o juízo. Então ele volta a ter juízo, ele pensa nas condições que ele vivia na casa dele, ele vê aquilo que ele havia feito, o desrespeito que ele tinha feito com o pai, ele olha para a vida miserável que ele estava vivendo, ele percebe onde ele foi parar, gastando, destruindo todos os bens que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha. E aí o que acontece com esse menino? Ele resolve voltar para casa, ele resolve voltar para a casa do pai. E ele fala aqui no versículo 17,
ele reconhece que até os empregados, né, na casa do pai dele tinha fartura de comida. E ele estava ali passando fome. Não sei na sua Bíblia, o meu está escrito empregados. Não sei se na sua Bíblia está escrito jornaleiro. E jornaleiro é a melhor palavra dentro desse texto. Porque não eram os servos, que servos são pessoas livres que trabalham dentro da casa do Senhor. Ficavam o tempo todo. Os mordomos, por exemplo, eles são os servos. Não eram escravos, porque os escravos eram pessoas compradas a dinheiro para poder também trabalhar na casa do Senhor. E havia os jornaleiros, e é isso que ele está falando. Os jornaleiros que trabalham na casa do meu pai, eles têm muito mais dignidade do que eu, porque lá eles têm fartura de comida. Então o jornaleiro, que era o jornaleiro? Era um diarista, era um trabalhador de emprego temporário. Ele poderia ficar um tempo naquela casa livremente, ia lá fazer um bico, ia lá, trabalhava e voltava. Mas mesmo ele indo lá fazendo um bico, indo lá trabalhando e voltando, ele recebia o denário pelo dia trabalhado, e ainda o pai dele era tão amoroso, tão bondoso, que dava para aqueles empregados temporários o alimento do dia, tinha fartura de alimento. Hoje você vai trabalhar numa empresa, numa casa, num lugar, nem direito ao vale-refeição você tem, né? Esse pai não. Qualquer pessoa que ia naquela casa, até os trabalhadores temporários, eles recebiam, esses jornaleiros, eles recebiam essa fartura de comida. E aí ele, pensando nisso, ele fala, eu tenho que voltar. Então ele vai agora reconhecer o erro dele. No versículo 18 ele fala assim, eu vou me levantar, irei para o meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, né? E aí ele fala no versículo 19 também, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados, né? Então ele faz um plano, ele reconhece o erro dele, ele traça um plano, ele fala, eu volto para a casa do meu pai, peço perdão para ele e falo que ele não precisa nem de me chamar mais como filho, nem me tratar mais como filho, mas se ele me tratar como um dos seus trabalhadores temporários, um dos seus jornaleiros, para mim tá bom, porque eu sei que lá eu vou ter condições de comer, de me sustentar, vou conseguir me libertar dessa humilhação na qual eu me lancei. Então ele reconhece esse erro, e não só o erro, porque ele fala, eu pequei. Ele reconhece agora mais do que isso. Ele não apenas havia errado, ele havia pecado. E ele diz, eu pequei contra Deus, contra o céu e contra ti. A gente sabe que na lei judaica, né, na lei de Moisés, e também no Novo Testamento, né, em Efésios, a Bíblia diz o seguinte, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele havia desonrado, ele havia pecado, ele tinha quebrado uma orientação que Deus havia dado, do filho ter que honrar o pai. Ele não pensou que aquele pai ficaria triste, ele não pensou que aquele pai iria um dia envelhecer e ficar sozinho, talvez precisando do cuidado dele. Não, ele foi tão egoísta, ele pensou apenas na alegria dele, ele pensou apenas na felicidade dele, e ele foi em busca dessa felicidade. E em busca dessa felicidade, ele encontrou a humilhação, ele encontrou a miséria. Mas nessa mudança de mente, caindo em si, né, recobrando o senso, nesse momento de arrependimento, ele reconhece isso. Eu pequei. E diante dessa ingratidão, de tudo aquilo que ele fez para aquele pai amoroso, um pai que até mesmo dividiu a herança, porque isso seria impensado. Se você chegar lá no Oriente Médio e falar, ó, o pai dividiu a herança com o filho, ele estando vivo, é impensado. É impensado, é inaceitável. Esse filho, ele tem direito a receber uma punição. Ele tem direito até mesmo de ser morto, né? Mas esse pai, ele é tão bondoso, tão amoroso, que ele permitiu até isso. E aí ele fala assim, nessa minha ingratidão eu já não devo nem ser mais considerado um filho, mas que meu pai me trate como um jornaleiro, que meu pai me trate como um trabalhador temporário na casa dele. Para mim tá bom, eu sei que isso é interessante para mim. Então ele foi transformado, ele recebeu uma transformação na vida dele. E amados, eu quero falar um negócio para vocês nesta manhã. O homem nenhum consegue cair em si nos seus próprios erros. Sozinho, por mero conhecimento, mero pensamento, homem nenhum. Tem que haver um trabalhar de Deus na vida desse homem.
Tem que haver uma transformação do Espírito Santo de Deus na vida desse homem. E eu quero ler para vocês o que Jesus falou lá em João, no capítulo 16, nos versículos 8. Eu vou ler o 7 também, 7 e 8, né? É só dessa forma que o homem consegue reconhecer o erro e cair no arrependimento. Todavia, digo-vos a verdade, e é para o vosso benefício que eu vou. E se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vir, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vou continuar lendo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. Então, é o Espírito Santo que trabalha na vida de um homem. É o Espírito Santo que trabalha na vida de uma mulher e convence ele do pecado, da justiça e do juízo. João 16, Jesus falando. Então, esse menino, ele caiu em si através de um trabalhar de Deus na vida dele, porque ele sozinho jamais conseguiria reconhecer que ele havia pecado, jamais conseguiria reconhecer que ele agiu com ingratidão com o Pai, jamais ele conseguiria reconhecer o erro dele. Estamos com 34 minutos. Falei para vocês que eu vou dividir essa parábola em duas, para não ficar muito longa, né? Então agora a gente vai ver o amor de um pai e o zelo de um pai amoroso. O amor e o zelo de um pai amoroso, que está preocupado com o seu filho, que está desejoso pelo resgate e a salvação do seu filho. Aí no versículo 20 está escrito assim: levantando-se, né, o filho se levantou em direção à casa do pai, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se no seu pescoço e o beijou. Que coisa linda, né? Um pai amoroso e um pai zeloso. É interessante, o texto diz que o filho estava no caminho, ele ainda não tinha visto o pai, mas foi o pai que viu ele de longe. E o pai o viu de longe, vindo lá no caminho, encheu o coração de compaixão e saiu correndo em direção ao filho, se lançou sobre ele, abraçou aquele filho e o beijou. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que coisa maravilhosa. O que a gente observa aqui? Que o pai nunca perdeu o interesse pelo filho. O pai não foi buscar o filho, porque esse filho ele tinha condições de entender que ele estava perdido. E ele tinha que retornar para a casa do pai. A ovelha tinha que ser resgatada. A dracma tinha que ser localizada. Mas o filho tinha total condição de ser tocado pelo Espírito Santo, de cair em si e voltar para a casa do pai. Então o pai estava ali, olhando pelo caminho, olhando longe, esperando que o filho viesse, olhando distante, esperando que o filho voltasse para a casa do pai. E ele fazia isso todos os dias, talvez. O texto não diz, mas a gente consegue ter esse entendimento. Você vai entender por que eu estou falando isso. Porque o pai não tinha perdido a esperança naquele filho. O pai esperava todos os dias que aquele filho voltasse. E quando ele vê o filho vindo longe no caminho, o filho ainda não tinha visto o pai. O pai toma uma atitude. Ele sai correndo. E aqui fica outra coisa que eu quero falar para vocês nessa manhã. Um ancião não poderia correr. Não era a atitude do ancião. O ancião tinha que andar. Era chique, era dentro da ética, era dentro da moral, que um ancião caminhasse e não corresse. Um ancião correndo, ele era tratado como uma pessoa indigna. Era um desrespeito ver um ancião correndo. Mas o que importava isso? O filho dele estava voltando. O que importava essa moral que a sociedade, né, que a religião estava preservando? Se o meu filho está voltando.
Então o pai ele se despoja dessa condição de respeito e até mesmo considera a possibilidade de ser observado pelas pessoas e ser tido como indigno. E ele sai correndo em direção ao filho. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, falando de Jesus, fala assim: e sendo ele rico, tornou-se pobre, para que através da sua pobreza ele pudesse enriquecer cada um de nós na nossa pobreza. Que coisa maravilhosa, queridos. Jesus, sendo Deus, Paulo diz que ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, para que ele pudesse salvar a mim e a você, para que ele pudesse salvar um pecador. Ele desce da glória dele, para que ele pudesse resgatar os pecadores. Então, entre a casa grande, né, onde ficava o pai, e o caminho, no meio do caminho moravam os servos. No meio do caminho moravam os trabalhadores da casa. E o filho, para chegar até o pai, tinha que passar pela casa dos trabalhadores. E ele seria visto pelos trabalhadores. Tanto que aqui na frente, o filho mais moço, ele ouve a dança e ele pergunta para um servo: o que aconteceu? Então o servo viu o que estava acontecendo. O servo viu o encontro do pai com o filho. É importante a gente saber disso, né? Então eu vou correr, não importa se eu sou indigno, não importa, eu vou correr atrás do meu filho, porque o meu filho está voltando. E qual a condição que esse menino volta? Pelo texto você chega à seguinte conclusão: ele estava rasgado, a roupa dele estava em farelos, uma roupa esgarçada, totalmente rota, totalmente fedida e suja. Onde é que ele estava anteriormente? Trabalhando com porco no chiqueiro. Ele estava descalço. Com certeza ele estava fedendo. E esse pai, ele olha para o filho dele e não liga para essas coisas. Ele pula no pescoço do filho dele, ele abraça e beija o filho dele. Aleluia! Que pai amoroso é esse, queridos? Que não olha para a condição do pecador. Que pai amoroso é esse que não olha, perdão, irmãos, para a condição que eu e você estávamos. Mas ele nos ama, ele se aproxima de nós e deseja cada um de nós. E por que o pai se antecipou a ter esse encontro com o filho? Porque esse filho, ele tinha desonrado o pai, ele tinha desobedecido o pai. E a lei de Moisés, em Deuteronômio 21, 18 a 21, fala que quando um filho fosse desobediente ao pai, quando um filho fosse beberrão e comilão, que é o caso dele, os homens da cidade encontrassem aquele filho, ele deveria ser apedrejado. Então ele não conseguiria nem chegar até a casa do pai dele, porque no meio do caminho ele encontraria com os trabalhadores, ele encontraria com os servos daquela casa, e aqueles homens iriam cumprir a lei de Moisés sobre aquele homem. Ele seria apedrejado diante do pai. E o pai, sabendo disso, ele antecipou. Ele vai até o filho e abraça o filho e beija o filho. Então esse correr, esse abraçar e esse beijar deu entendimento, porque havia 3 formas de beijar: você beijava o pé de alguém, você beijava a mão de alguém, ou você beijava o rosto de alguém. E o pai beijou o rosto do filho, e quando ele beija o rosto do filho, ele está demonstrando: eu estou te perdoando. Você está perdoado. Você está perdoado. E o filho tinha um discurso, mas o pai interrompe, não permite nem que ele fale nada. O pai não fala nenhuma palavra também. O pai não permite que esse filho diga uma palavra. Também o pai não fala uma palavra. Eles ficam ali se abraçando, se amando. Olha só o que Deus fala através do profeta Oséias. Aleluia.
Oséias capítulo 11, versículo 4. Louvado seja Deus. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Eu fui aquele que tirou o jugo do teu pescoço e me inclinei para alimentá-los. Oséias 11, 4. O Senhor nos atraiu com cordas humanas, nos envolveu com laços de amor, pegou a gente no colo, se abaixou, se humilhou, para que a gente pudesse ser alimentado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 43 minutos, tem que correr. Versículo 21. E o filho disse ao pai, ele tinha um discurso ensaiado, né? Sabe quando você vai encontrar com alguém, vai pedir um aumento? Você já vai com tudo na ponta da língua, né? Sabendo o que vai falar. Sabe quando você vai falar com a tua namorada, com o teu namorado, vai pedir a mão dela em namoro? Você já sabe o discurso. E foi o que ele fez, ele preparou um discurso. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Ele nem concluiu a questão de ser tratado como um jornaleiro. O pai já não deixa mais ele falar, ele grita para os servos, no versículo 22. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo dele e sandália nos pés dele. Então quando esse filho começa o discurso, ele começa a demonstrar algumas coisas que ele caiu em si e ele reconheceu. Ele reconheceu que ele era pecador. Pequei contra ti e contra o céu. Ele reconheceu o estado de miséria, porque somente um pecador consegue reconhecer o estado de miséria. Ele reconheceu que ele não tinha mérito nenhum. Eu não sou digno de ser chamado filho. Ele reconheceu que ele não tinha dignidade nenhuma. Mas o pai interrompe. Antes que ele fale, que o pai o trate como um jornaleiro. Porque esse pai é um pai de um imenso amor. É um pai de um amor inexplicável. 45 minutos a gente chega no final dessa primeira parte da parábola dessa manhã. Então ele era um pai de amor imenso e de um amor inexplicável. Versículo 22 e 23. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro, né? Algumas versões vai falar um novilho cevado. E matai-o, comamos e alegremos-nos. Glória a Deus. Então o pai já tinha tudo providenciado, queridos. O pai havia providenciado tudo para esse dia, porque ele esperava que o filho voltasse. E aqui tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, para a gente poder entender a profundidade do ensinamento que Jesus Cristo estava dando aos ouvintes dele naquela manhã. Naquele dia. Naquela ceia. Os publicanos, os pecadores, os escribas e os fariseus, os discípulos, eu e você. Eles entenderam, mas a gente vai conseguir entender que a nossa cultura não alcança esse conhecimento. E é por isso que a gente está estudando. A primeira coisa, ele falou, trazei a melhor roupa e vestiu. Lembra que eu falei que ele voltou com a roupa dele surrada? Então ele tirou aquela roupa de mendigo, de miserável. E o pai deu para ele uma roupa nova. Isso era um sinal de honra. O pai dava uma roupa nova para o filho, era um sinal de honra. Lembra de Jacó? Ele fez uma túnica colorida de mangas compridas e deu para José. Era um sinal de honra. E aquilo causou a inveja dos irmãos, porque eles sabiam que o pai estava honrando José, que Jacó estava honrando José. Outra coisa, põe um anel no dedo dele. Então, pediu para que colocasse um anel no dedo do filho. O anel é símbolo de autoridade. Então, estava dando honra para aquele menino. Estava dando autoridade para aquele menino. E falou, calça a sandália nele.
Porque ele estava descalço, como eu falei para vocês. Calça a sandália nele. Porque quem andava descalço era o escravo. Não era o jornaleiro, não era o servo. Era o escravo. E aquele menino descalço, ele estava como se fosse um escravo. Porque ele tinha sido escravo lá naquele país longínquo, trabalhando com os porcos. Mas aqui o pai estava querendo dar honra para esse filho. Para a gente poder entender um pouquinho mais o que eu estou falando para vocês, vamos lá em Gênesis, capítulo 41 do livro do Gênesis, no versículo 39. Depois o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa. Olha, comandarás a minha casa. Por tua ordem, somente eu serei maior que tu no trono. E Faraó disse mais a José: eu te coloco como comandante de toda a terra. Olha a honra que José está recebendo. Agora o detalhe, que passa batido para a gente poder entender. Então o Faraó tirou o anel da sua mão e colocou na mão de José. Autoridade. E vestiu com um traje fino, honra, e pôs uma corrente no seu pescoço. Além disso, fez ele subir a sua segunda carruagem e conclamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o faraó o colocou sobre toda a terra do Egito. E o faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem o teu aval ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Agora você consegue entender por que esse pai deu o anel, por que esse pai deu uma roupa nova, por que esse pai mandou colocar um chinelo no pé daquele menino, que estava honrando aquele menino, estava dando autoridade àquele menino, estava colocando ele no lugar de filho e não de escravo. Sabe por que o filho mais velho se indignou? Você vai entender, irmão. Porque mesmo ele voltando naquela condição, o pai dele pegou ele e colocou como gerente da terra. O pai dele colocou aquele menino, dando um anel para ele. Ele era que ia administrar toda a terra. E eu e você somos mordomos, administradores daquilo que Deus nos deu. Porque nós recebemos um anel de autoridade. Lembra que o Senhor falou? Eu vos darei autoridade sobre serpentes e escorpiões. Você e eu temos autoridade. Então era isso que trouxe a indignação para aquele filho mais velho. Porque o filho mais novo foi elevado a um status de gerente. Ele ia administrar a casa agora. Que amor é esse, queridos? Como se pode explicar um amor desse? Inexplicável. É inexplicável. Então, finalmente, aquele filho se tornou livre. Porque ele foi atrás de liberdade, ele foi atrás de felicidade. Mas agora o pai estava libertando aquele filho. Agora o pai estava dando a verdadeira liberdade àquele filho que ele precisava, que ele queria. Porque ele estava conhecendo a verdade. Estava conhecendo, reconhecendo esse pai amoroso, esse pai bondoso, esse pai de um amor inexplicável. E é por isso que Jesus fala em João, no capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu e você éramos esse filho pródigo, que andamos distante do Senhor, gastando tudo que a gente tinha de maneira dissoluta. E quando nós nos achegamos ao Senhor, como diz Oséias no capítulo 11, Ele nos envolveu com esses laços de amor. Ele trocou a minha veste, Ele trocou a tua veste, Ele te deu um anel de autoridade, Ele pôs sandália no teu pé e te deu um lugar de honra. E ainda para celebrar, Ele mandou pegar um novilho cevado, para que houvesse uma festa. E é isso que Jesus está falando. Sempre que um pecador se perde, nós vamos ver aqui a ovelha. Eu digo que haverá alegria no céu para um pecador que se arrepende. Versículo 7. Mais do que 90 justos que não precisam de arrependimento. Tem festa, porque o que estava perdido
agora foi encontrado. Eu vos digo que assim como a alegria com aquela mulher que achou aquela dracma, versículo 10, assim também a alegria na presença de Deus, o pecador se perde. E agora esse pai amoroso manda fazer uma festa, porque o filho dele, que estava perdido, foi encontrado. E sabe que a gente vê mais um pouquinho, que eu já vou fechar, estamos com 53 minutos. Está vendo como é longa essa história? O pai estava com controle de tudo, queridos. O filho gastou tudo que ele tinha, com prostituição, com bebedeira. Chegou no momento de humilhação, mas o pai estava no controle de tudo. Isso mostra a soberania de Deus, porque ele já tinha preparado um novilho cevado para a volta do filho. Ele já tinha preparado uma sandália, porque se o teu filho, o meu filho, chegar agora, você não sabe nem o tamanho do pé dele. Mas ele tinha uma sandália ali, preparada para o filho dele. Ele tinha uma muda de roupa, preparada, esperando o filho dele voltar. Ele tinha um anel de autoridade, preparado. Você não sabe nem a espessura do dedo do teu filho. Mas ele tinha ali um anel, preparado, esperando que o filho voltasse. Porque Deus está sob o controle de todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus tem um controle de todas as coisas. Para finalizar, versículo 24. Alegremos-nos, comemos-nos, alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e viveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. A festa, quando um pastor encontra uma ovelha perdida. A festa, quando uma mulher encontra a dracma perdida. E a festa, quando o pai encontra o filho que havia se perdido. Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor. 4 verbos: morto, vivo, perdido, achado. Morto, porque ele havia gastado tudo que ele tinha. E ele tinha recebido a parte da herança dele. E ele não fazia mais parte da família. Porque quando ele pediu a herança, ele deixou de fazer parte da família. Mas agora o pai perdoando ele, ele volta novamente a ter uma família. Ele volta novamente a ter um pai. Ele volta novamente a ter uma identidade. Perdido, porque ele estava perdido nas loucuras e nos devaneios dele, nos desejos carnais dele. E agora ele está achado, porque ele conseguiu cair na consciência, entender que ele estava errado e entender que junto do Pai era o lugar de felicidade dele, e junto do Pai era o lugar de liberdade dele. E ali ele recebeu tom da honra. Finalizando, agora finalizando definitivamente. Hoje foi muito gostoso, muito forte, mas eu tenho que finalizar. Olha o que Deus fez comigo, o que Deus fez com você. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecado. A gente termina a primeira parte do Filho Pródigo nessa manhã, queridos. Fica nessa mensagem forte. Desse Deus bondoso, desse Deus amoroso, desse Deus que vai atrás do teu filho perdido, que vai atrás do filho que ele tanto ama e que providencia todas as coisas, sabendo que o filho vai voltar. Foi assim comigo e foi assim com você. Eu não sei onde ele te encontrou. Ele me encontrou nos meus devaneios e nas minhas loucuras. E eu voltei para ele, quebrado, como um mendigo, como um miserável. E ele me amou. Ele trocou as minhas vestes. Ele me deu sandália. Ele me deu um anel de autoridade. Porque, mesmo que os homens da cidade me esperavam para eu voltar,
para eu ser apedrejado. Ele não permitiu que isso acontecesse. Porque antes que isso acontecesse, Ele veio ao meu encontro. Ele veio me socorrer. Pai Santo, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero Te agradecer, ó Pai, pela Tua salvação, pelo Teu amor, pela Tua paciência, Pai. Porque eu andei perdido nos meus delitos, nos meus pecados, ó Pai. Eu andei distante do Senhor, eu gastei tudo que eu tinha, Pai. Tudo que era seu, que o Senhor havia me dado, ó Pai. De uma maneira louca. Mas ainda assim o Senhor estava, meu Deus, na varanda, esperando que eu voltasse, ó Pai. Me esperando, ó Pai, para me dar um abraço gostoso, para correr na minha direção, para me beijar e me perdoar, Senhor. O que eu posso dizer desse amor nesta manhã? Que eu possa, ó Pai, falar desse amor incalculável, meu Deus. Eu só posso Te agradecer, ó Pai. Eu só posso beber o cálice da Tua salvação, Senhor. Eu só posso desejar estar na Tua casa todos os dias da minha vida, mais do que qualquer outro lugar, 1000 vezes, Senhor. Eu só posso, Pai, me alegrar quando me disserem: vamos à casa do Senhor, porque o meu prazer é meditar na Tua lei, de dia e de noite, ó Pai. Porque assim o Senhor tem me feito, ó Pai, como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, Senhor. Assim o Senhor tem feito, ó Pai, que eu dê fruto a tempo e fora de tempo, e que minhas folhas não murchem. Glória a Deus, irmãos. Amanhã a gente está de volta aqui. A gente vai fechar esse contexto, né, de Lucas capítulo 15. Falar do filho mais velho. E finalizar todo esse ensinamento que Jesus falou. Essas 3 parábolas. Para que os fariseus, os escribas, os publicanos, os pecadores, os discípulos, eu e você, pudéssemos entender a dimensão desse amor. Eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanharam esse devocional nessa manhã. O Isaquiel, que eu vi aí mais uma vez, o Altemiro, né? Os irmãos que são da igreja, Hebron. Que Deus abençoe vocês ricamente. Se você ouviu a primeira vez essa parábola, eu peço para você, entre lá no YouTube, Igreja Hebron, lugar de refúgio. Lá vai ter uma pasta com as parábolas. E você vai encontrar a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida. E ali você vai conseguir entender melhor o que foi dito nessa manhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração. O Senhor abençoe vocês poderosamente. Que a graça, o amor, a paz do Senhor seja a vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Um beijo no coração de todos. Banda Kadosh, o filho perdido. Fiquem com Deus. Bom dia, paz.